Olá, queridos irmãos e irmãs, aqui estamos nós mais uma vez, cumprindo a nossa programação de fake online. E é enorme a minha gratidão e a minha alegria de estar aqui com vocês. Então, antes de nós começarmos o nosso encontro, como sempre, como todo o trabalho da fake, nós iniciamos com uma prece. Portanto, eu convido a todos que fechem os olhos, elevem o seu pensamento a Jesus, mentalizem sua imagem e vamos à nossa oração. Pai de infinito amor, de infinita bondade e misericórdia, amado Mestre Jesus, nosso sempre divino conselheiro, amado irmão Ramatiz, que da casa do grande coração jorra sobre nós tanto amor, amado irmão José, mentor da fake, que nos permite fazer e receber a caridade, amadas falanges espirituais, que sempre com tanto carinho trabalham junto a nós. Todos nós juntos, louvando a Deus em nome de Jesus, agradecemos por aqui estar. Rogamos humildemente luz e proteção para o nosso trabalho. Pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para abrir este encontro, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Então, mais uma vez, eu falo da minha alegria realmente de ter vocês nesse nosso trabalho da fake online, Vocês sabem que a fake já está com os seus atendimentos presenciais e aqueles que quiserem voltar a fazer o seu tratamento espiritual pode vir e será atendido pela equipe que nós chamamos de atendimento fraterno, onde você vai receber todas as informações necessárias para o tratamento. E o atendimento fraterno, ele funciona às terças das 15 às 17, às quintas de 18 às 20 e sábado de 9 ao meio-dia. Então vocês podem ficar absolutamente tranquilos em seu retorno, uma vez que nós estamos adotando todos os critérios de segurança estabelecidos pelas autoridades, Então, por questão do protocolo sanitário, é preciso você comprovar suas doses de vacina contra o Covid-19 e, é claro, o uso de máscara é obrigatório durante todo o tempo que vocês permanecerem na fake. Bem, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro coração, cujo tema e subitem é a verdadeira pureza, mãos não lavadas. E nós colocamos como subtítulo Jesus e as máscaras da hipocrisia revelada. O texto do Evangelho que nós vamos trabalhar, ele se encontra em Mateus capítulo 15, dos versículos 1 a 20, e diz respeito à tradição dos fariseus. Para isso, é necessário que a gente procure entender quem eram os fariseus, Então, os fariseus, eles pertenciam a uma seita que interpretavam a tradição que compunha uma parte da teologia judaica. E eles se consideravam os guardiões da tradição judaica. Os fariseus, sob a aparência de uma devoção muito meticulosa, muito detalhada, eles escondiam muito orgulho e um amor excessivo pela dominação e pelo poder. Tinham só as aparências e a ostentação das virtudes. E Jesus, que praticava, antes de tudo, a simplicidade e as qualidades do coração,
ele dedicou-se durante toda a sua missão a desmascarar a hipocrisia dos fariseus. Em consequência, eles se transformaram nos seus maiores inimigos. Se aliaram aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, aos doutores do templo e da lei, para amotinar o povo judeu contra Jesus e matá-lo. E eles conseguiram. Vamos então, agora, uma vez contextualizado e entendendo o que eram os fariseus, vamos então agora às nossas reflexões do versículo 1 ao 9, que diz o seguinte: Então se aproximaram de Jesus fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, dizendo: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos toda vez que comem o pão. E em resposta, Jesus lhe disse: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa de vossa tradição? Pois Deus disse: honra pai e mãe, e quem injuriar pai e mãe, seja punido com a morte. Vós, porém, dizeis: quem disser ao pai ou à mãe, é oferenda, o que de mim te seria útil, esse não honrará o pai. E, consequentemente, invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, Isaías profetizou bem a vosso respeito, dizendo: este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos do homem. E Jesus, nessa passagem, ele nos esclarece que existe uma diferença entre leis de Deus e as leis dos homens, ou os preceitos dos anciãos. Deus deixou a Moisés a tábua dos 10 mandamentos, onde um deles, o 5º, é honrar pai e mãe. E aí vem os homens e dizem que se você fizer oferendas ao templo, não precisa honrar o seu pai. Isto é, se seu pai precisa de ajuda e você deu o seu dinheiro ao templo, você pode negar a ajuda a ele, que você está dentro da lei, da tradição judaica. Mas, evidentemente, invalidando a lei de Deus, que é honrar pai e mãe. Jesus, então, adverte a todos do seu tempo que se apegaram aos regulamentos e às práticas estabelecidas pelos homens e alerta que eles estão confundindo as leis divinas com as leis civis. Do que adianta lavar as mãos e não servir ao próximo, ou mesmo não respeitar ou cuidar de pai e mãe? Então, os judeus, por confundirem frequentemente as leis divinas com as leis civis, eles atribuíam o costume de lavar as mãos antes das refeições, a circuncisão, as questões do sábado e outras tantas situações sociais eram motivo de polêmicas religiosas, porque eles se prestavam muito mais às práticas exteriores do que à verdadeira meta, que é a renovação das almas, que é o ganhar virtudes. E a lavagem das mãos, nós devemos esclarecer que o objetivo não era uma questão de higiene, mas cumprir um ritual muito sofisticado, porque havia uma sequência a seguir, regras estabelecidas, uma verdadeira coreografia que precisava ser seguida para a purificação. A esquerda em cima da direita e virando não sei quantas vezes, enfim, era o ritual da purificação. Então Jesus usava a sua sensibilidade e a sua lógica para orientar o seu povo,
pois ele era contrário à superstição e à hipocrisia daqueles que Isaías denunciou, honrando com os lábios, mas com o coração distante de Deus. E através das suas parábolas, Jesus respondia aos ataques dos fariseus e esclarecia ao seu povo o que era a verdadeira pureza de coração, já que eles confundiam e entendiam pureza por várias práticas que, na concepção deles, garantiam ao indivíduo manter-se no estado de pureza. Acreditavam que ter um comportamento que obedecesse às leis dos homens, dos anciãos, isto é, da importância dos rituais, isto é, do externo, bastava para bem se relacionar com o Criador. Bastava para ver a Deus, não importando o sentimento que havia em seu coração. Muitas vezes, Jesus foi questionado pelos fariseus e pelos doutores da lei por se aproximar de publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos, que eram considerados impuros. Por se aproximar de pecadores, de prostitutas, de leprosos, que eram considerados impuros. No entendimento dos fariseus, essa aproximação os tornariam impuros, pois eles estariam contaminados pela impureza destes. Portanto, para eles, a impureza estava muito mais relacionada ao contato físico do que ao sentimento presente no coração das criaturas. Já Jesus, vamos lembrar, ele curava pela imposição das mãos. Ele fazia questão de ir contra as práticas exteriores dos fariseus, os seus rituais, e ele mostrava que eram somente máscaras sociais. Jesus, então, revelava a hipocrisia presente no discurso dos fariseus, que iludiam o povo com a falsa ideia de que eles estariam purificados seguindo os preceitos dos homens. E isso era grave, pois levava os mesmos a uma condição espiritual das mais complicadas na sua vida, que era o quê? A prática da hipocrisia. Jesus denunciava a boa aparência por fora e a podridão por dentro. E ele usou a comparação dizendo que os hipócritas são como um túmulo caiado. E é interessante, né, que para o povo judeu, quem tocasse num morto ou num túmulo ficaria impuro. Então, por isso, os túmulos eram pintados, caiados de branco, para chamar a atenção, e aí ninguém os tocava, né? E é isso que Jesus revela em sua fala. A hipocrisia que os fariseus e os doutores da lei entendiam como pureza. Eles prezavam as práticas religiosas exteriores, isto é, o dízimo, os rituais do templo e lavar as mãos, ao invés do amor fraterno, da caridade, né, do amor ao próximo. E quando Jesus foi convidado para comer na casa de um fariseu, ele sentiu que o fariseu questionava por que Jesus não lavou as mãos para comer. E ele os chama de insensatos, dizendo: aquele que fez o exterior não fez também o que está por dentro? Então, com isso, Jesus deixava claro que era muito mais importante a forma como nos relacionamos com as pessoas, os nossos bons sentimentos, a maneira amorosa e sem julgamento que agimos. E isso sim é que purifica o nosso coração. E aí nós vamos agora ver a estratégia didática de Jesus, ensinando ao seu povo a verdadeira pureza
através da parábola do bom samaritano, que está em Lucas, capítulo 10. É preciso conhecer, primeiramente, o contexto histórico da monarquia de Israel, para nós podermos entender por que os judeus consideravam os samaritanos impuros e, consequentemente, não se relacionavam com eles. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel, que era formado por suas 12 tribos, ele foi dividido em 2 partes, cada qual com o seu próprio rei. A parte norte fixou a sua capital em Samaria, enquanto que a parte sul continuou tendo Jerusalém como sua capital política e religiosa, conforme estabelecido pelo rei Davi. Os 2 reinos, em diversas ocasiões, pecaram contra Deus, mas a situação do reino do norte acabou sendo muito pior, porque o reino do norte teve uma série de reis ímpios, reis impuros, que fizeram aquilo que era mal perante Deus, né? E esses reis conduziram o povo a uma vida de pecado. O castigo divino, de forma mais extrema, chegou então primeiro ao reino do norte do que ao reino do sul. E o reino do norte foi sendo progressivamente tomado por estrangeiros e logo Samaria caiu no domínio do Império Assírio. Enfim, os assírios, que eram selvagens, que eram brutos, né, e que faziam orgias o tempo todo e levavam o povo ao pecado. Então, todo esse contexto histórico explica a origem dos samaritanos como um povo detestado pelos judeus, isto é, o Reino do Sul, e que pertenciam à capital Jerusalém. E por isso que o Evangelho deixa muito claro que Jesus vinha da casa de Davi, ele era do Reino do Sul. Na parábola do bom samaritano, Jesus denuncia a importância que um sacerdote, um levita, davam as leis de Deus e não davam as leis dos homens e não as leis de Deus. Porque viram um homem caído, desmaiado, machucado e não socorreram. Mas não porque eles eram indiferentes ao homem, porque eles sabiam que se tocassem naquele homem, que eles não sabiam quem era, pois poderia ser um samaritano, e também ele estava sangrando, e se eles tocassem no sangue, também eles se tornariam impuros. Então, óbvio, eles poderiam perder o estado de purificação que tinham, pois vinham de Jerusalém, como nós havíamos dito, praticado todo o ritual de purificação. E aí dava todo um trabalho para eles voltarem e se purificar novamente. Então, ao invés de exercerem a caridade, a fraternidade, a ajuda ao próximo, eles se afastaram e largaram o infeliz na estrada. Ao passo que o samaritano, que era considerado um impuro, ele está indo para Jerusalém, vê este homem caído e consegue socorrê-lo, banhando com óleo e vinho as suas feridas. E é interessante nós observarmos que era também com óleo e com vinho que esse sacerdote e esse levita usavam no seu ritual de purificação no templo. E aí vai a nossa reflexão sobre quem de fato mostrou a verdadeira pureza nos seus atos. Aquele que se purificou no templo, mas manteve distância dessa vítima sofredora,
Ou aquele que, sendo samaritano, considerado impuro pelos judeus, levou a compaixão, a misericórdia, a caridade e o amor ao seu irmão que estava ferido. Bem, analisemos agora do versículo 10 ao 20, que diz o seguinte, segundo Mateus. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Sim, porque a comida, havia todo um ritual de purificação da comida, né? E aí Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Não se preocupem com os fariseus. Eles são guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca, elas vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Logo, Jesus nos ajuda a entender melhor essa questão da pureza na vida religiosa. Pois na terra não existiu ninguém com tanta pureza na própria alma, pois Jesus sabia encontrar a presença de Deus em todas as criaturas e em todas as situações. Jesus, por exemplo, viu num homem rude que era Pedro, sim, ele viu Deus naquele espírito todo confuso, naquele homem analfabeto, que em contato com a pureza de Jesus, ele se transformou no modelo de fé cristã, assumindo o colégio apostólico. Outro exemplo é Jesus no seu encontro com Maria Madalena, que era obsediada, era desequilibrada e, portanto, impura. E Jesus conseguiu contaminá-la com a sua pureza. E ela se transformou na mensageira da ressurreição de Jesus. Sim, Jesus viu nela o seu potencial divino. E foi ela quem mais demonstrou uma jornada intensa na busca da purificação do seu coração e na sua reforma íntima. Então, através de toda a sua vivência, Jesus nos mostra que, ao contrário do que os fariseus faziam, que era se afastar dos impuros para manter a sua pureza, sim, ao contrário do que os fariseus faziam, é o que nós devemos fazer, nos aproximar dos impuros para contaminá-los com a pureza de nossos atos, de nossos sentimentos. Em Marcos, capítulo 2, versículo 17, Jesus diz o seguinte: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, cabe aqui um questionamento íntimo, né? Cada um de nós deve se questionar. Em relação ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, nós fazemos o mesmo? Isto é, nós fazemos o que os fariseus fazem
ou que Jesus pediu para nós fazermos, seu exemplo de vida. Isto é, nós procuramos levar o pouco que nós temos, do nosso amor, da nossa compreensão, da nossa paciência, da nossa tolerância, da nossa fé e do amor àqueles que nós sabemos que ainda não têm. Nós atuamos, sob o ponto de vista social, para diminuirmos o número de famintos, o número de desabrigados, de analfabetos, de doentes. Ou nós selecionamos o nosso olhar somente para nos deliciarmos com as belezas que a nossa cidade oferece, como, por exemplo, para ver um lindo pôr do sol na praia, para conviver com os amigos, com os nossos familiares, entes queridos, né? Para atender a todo e qualquer desejo egóico nosso. Isto é, nós levamos o pouco de pureza que nós temos para os impuros, ou só nos privilegiamos com a convivência com aqueles que nós consideramos puros? E aí vem Emmanuel e nos lembra que a mais linda lição que a vida nos deu, da presença da pureza na impureza, foi na manjedoura onde nasceu Jesus. Local, uma estrebaria, um local de aparência totalmente impura. Jesus nasceu entre os animais e ele foi envolto em panos e colocado numa manjedoura, que era o local onde os animais, onde era colocados os alimentos para os animais se abastecerem. E foi lá, na manjedoura, que Jesus foi colocado. E foi lá que Deus escolheu para nascer Jesus, a alma mais pura da terra. Então Jesus, ele teve o olhar que não se prende nas aparências, mas sim que se fixa e fica atento à essência. E nós, tão pouco evoluídos espiritualmente, ainda não compreendemos, não aprendemos e muito menos vivenciamos a verdadeira pureza. Consequentemente, ainda não podemos ver a Deus. A nossa aproximação do Pai, ela vai se fazendo em paralelo à nossa evolução espiritual, isto é, um processo que se realiza passo a passo. E o Espiritismo nos ajuda muito nesse caminho, através dos estudos do Pentateuco e de outras bibliografias, né? Nós podemos citar todos os livros de Emmanuel, de André Luiz, Joana de Ângeles, psicografados por Divaldo, psicografado por Chico Xavier. Então, para percorrer esse caminho em direção à conquista de ter um coração puro que nos permite ver a Deus, muitas vezes nós perdemos esse foco essencial, mas o importante é voltarmos para o caminho, né? Nós achamos que a nossa busca, tantas vezes, é de algo muito mais exterior, numa aparência exterior, do que efetivamente na nossa reforma íntima, que é o mais difícil de ser feito. Precisamos entender que esse processo de conquista de virtudes, de conquista da purificação do nosso coração, passa também pela transformação do nosso olhar em relação a nós mesmos e aos outros, ressaltando em cada circunstância e com cada um a possibilidade de se fazer o bem, vendo e sentindo a presença de Deus na ação com o próximo, né? Jesus nos ensina sempre a ter um olhar tão fraterno e justo, de forma a conseguirmos nos dar conta
da semente divina que há dentro de cada um de nós, pois nós somos filhos de Deus. E assim, essa semente regada pela nossa humildade, pela nossa tolerância, pela nossa paciência, pela nossa compreensão, pela nossa caridade, pela nossa fé, pela luz do amor, essa semente vai se desenvolvendo em direção à verdadeira pureza, a pureza de coração. Aquela pureza que Jesus, no Sermão do Monte, disse: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Que o amor de Jesus, meus irmãos, inunde todo o nosso coração. E assim, agora, nós convidamos todos à nossa prece de encerramento. Inspiramos profundamente, procuramos mentalizar a imagem de Jesus e vamos orar. Pai, Pai de infinito amor, Pai de infinita misericórdia e de infinita alegria. Amado Mestre Jesus, nosso querido amigo, nosso divino conselheiro. Amado irmão Ramatiz, amado irmão José, amadas falanges espirituais, que sempre com tanto amor e tão carinhosas estão presentes no nosso trabalho. Em nome de Jesus, nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos e rogamos que esses bons fluidos que estão sobre nós agora e que inundam a nossa mente, o nosso coração, que eles se expandam por toda a nossa cidade, por todo o nosso país que tanto necessita, por todo o planeta Terra e seu orbe, de forma que cada irmão, neste momento, encarnado ou desencarnado, possa se sentir amado, protegido e iluminado. E assim felizes, rogamos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Maior, permissão para encerrarmos o nosso encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, mais uma vez, é com muita alegria que eu agradeço a paciência de vocês e toda a atenção, na certeza de que voltaremos a nos encontrar num próximo encontro, falando ainda do Evangelho. Até lá, fiquem com Deus.